There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on tending day by day. That someone somewhere will soon make a change. We're all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making, only saving our own lives. It's true, make a better
Quem irá comandar, por favor? Você, Jane? A Adriana Adriana saiu. Vamos ver se ela vai voltar. Estou aqui. Conduz, então, por gentileza. Estou aqui. Agora eu acho que ela... Ah, então tá bom. Obrigado, Rô. Tchau. Estou aqui. Só um minuto, gente. Tem gente querendo entrar aqui, se eu compartilhar não aparece. Espera aí. Acho que foram todos agora. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo, né, com o livro Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura e o comentário hoje vai ser a nossa amiga Sandra. A página que ela vai ler tem o título Única Medida. Está aí. E, em seguida, o Alex vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o Alex vai ler e comentar o item 5. Então, eu vou passar logo a palavra para a nossa amiga Sandra. Sandroca? Oi, boa noite a todos. Do livro Ideal Espírita, item 31. Única medida. A carteira de identidade presta informações de sua pessoa humana. O calendário fala de sua idade física. O relógio marca o seu tempo. O metro especifica as dimensões do seu corpo. A altitude revela a sua localização transitória sob o nível do oceano. A tinta grava suas impressões digitais. O trabalho demonstra sua vocação. A radiografia faculta o exame dos 6 órgãos. O eletrocardiográfico determina as oscilações do seu músculo cardíaco. Todos os seus estados e condições e realizações e necessidades podem ser definidos por máquinas, engenhos, instrumentos, aparelhos, laboratórios e fichários da Terra. Entretanto, não se esqueça, você, de que o serviço ao próximo é a única medida que fornece exata notícia do seu merecimento espiritual. André Luiz. André Luiz nos traz realmente sempre aquela... Para mim, são puxões de orelha, né? Para outros pode ser assim, mas para mim é. Então, o nosso merecimento, eu tenho essa certeza de que é o amor ao próximo, é a caridade. E por nós estarmos realmente seguindo uma doutrina, nós temos que nos basear de que o nosso carinho com o próximo tem que ser geral, de tudo, quando a gente se limita a ser e ter e estar numa casa espírita, que somos, né, espíritas. Nós temos que ter esse amor ao próximo, nós temos que ter essa compaixão para com todos, sem medida, sem credo, sem nada, sem condições emocionais, às vezes, que a minha às vezes vai lá embaixo, mas eu tenho que me controlar. Mas a minha parte espiritual, eu estou pelo menos conseguindo, né, ultrapassar muitas coisas. E estarmos também sempre ligados a isso, porque senão, o que nós estamos fazendo em uma casa espírita? Estamos lá só recebendo? Não, nós temos que, além de receber, nós temos que nos dar ao próximo. E com tudo isso que está se passando por aí, eu vejo muita gente se dedicando agora, mas ao próximos assim, eu vejo que são muitos poucos, né? Mas estão tentando. Graças a Deus tem muita gente aí por aí fazendo muita coisa boa.
o merecimento só Jesus que vai nos dar, né? E quando nós chegarmos lá, ele vai dizer assim, realmente você fez o que foi devido a você. E para mim é só isso, porque eu não tenho muita coisa não, porque eu estou meio emocionada hoje que eu soube de uma coisa, então para mim eu passo a palavra às outras pessoas que querem seguir por aí, tá bom? Tá bom. Mas você pode se emocionar, minha amiga. Eu assisti uma entrevista do Mário Cortella, vocês talvez tenham visto, né, na CNN, e a repórter, jornalista, ao falar do pai dela, ela se emocionou. E o Cortella falou uma frase muito bonita: pode se emocionar, pode chorar, porque eu ficarei muito triste o dia que o ser humano não se emocionar mais em situações como essa. Fique, né, tranquila. Então, quer dizer, estamos aqui, né, passando por momentos difíceis, cada um de nós, a emoção vem, deixa ela vir, né? Só não deixa ela tomar conta da gente. Passa. Com Porque certeza. a gente precisa seguir. Não é isso? É verdade, verdade. Muito bom, minha amiga. Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a fala e a leitura que a Sandra fez? E a Valquíria, por favor. Val? Eu reflito muito assim em relação à questão do merecimento, né, da gente fazer a nossa parte, e é como eu ajo na minha vida, né? Eu acho que a gente tem que fazer pelo próximo sem esperar tanto desse próximo quanto de Deus, né? Se lá no final, né, eu vou ter o meu merecimento ou não, vou ficar sabendo lá, mas cada passo que eu dou, cada coisa que eu faço, eu não faço pensando na questão do merecimento. É uma coisa que eu faço, né, digamos, de coração aberto, ou tão intuitivamente, alguma coisa assim, que eu nunca paro para pensar assim, será que eu vou ser merecedora de alguma coisa? Enfim, né? Eu nunca penso como o merecimento como se fosse uma moeda de troca. Né? Eu faço a minha caridade, a minha solidariedade, porque eu vou colher bons frutos. É óbvio, né? É bom que a gente saiba que a gente vai colher bons frutos, né? Mas acho que a gente não pode se fixar de fazer, né, o bem pensando nesse merecimento futuro, né? Verdade, Val. Mas, como seres humanos imperfeitos aqui nesse planeta, eu acredito que ainda criamos expectativas de gratidão e nos decepcionamos quando não temos aquilo que a gente esperava. Por mais que a gente não faça esperando diretamente, no fundo, a gente cria expectativas. Então, como nesse trabalho aqui, né? A gente está fazendo esses estudos, tal, aí vem uma pessoa e fala criticamente de uma maneira negativa do nosso estudo. E aí, no fundo, a gente vai falar assim, poxa, mas a gente está aqui tentando fazer o melhor, né? Fazer o bem para o outro. Quer dizer, a gente cria a expectativa de que todo mundo tem que fazer a crítica positiva, entendeu? Então, isso é que é complicado de a gente controlar essa emoção da expectativa. Não é que eu faça esperando a gratidão, nós todos aqui, né? Quando comentamos, lemos e nos dispusemos a estar aqui todos os dias, e as pessoas com as leituras, né? Fazendo os comentários, estudando. A gente não faz esperando o retorno, mas no fundo, a gente cria expectativas. É nessa expectativa que a gente tem que ter cuidado, né? Obrigada, Val. Sandroca, vamos para a prece? Vamos sim. Pai amado, Pai querido, agradecidos estamos, Senhor, por estar mais uma vez aqui e que nós possamos, Senhor, entregar de coração os nossos estudos que nós fazemos com muito carinho, com muito amor. E que nós possamos, Senhor, estar sempre alegres,
estar sempre com a nossa humildade e o nosso amor, nos dedicando. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, minha amiga. Alex? Tá aí, meu amigo? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? É capítulo 9, item 5. Sim, senhor. Eu vou pedir desculpa aí que eu estou com uma afta na boca, então está um pouco ruim de falar. Anda comendo besteira, é? Acho que foi pipoca, o sol da pipoca. Tá bom. O peixe morre pela boca, né? Aí passei aquela pomada que de língua, né? Eu dá um gosto estranho na boca. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Esse item de injúrias e violências, ele fala dos bem-aventurados que são mansos, e esses possuirão a terra, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, e aqueles que aprenderam a lei de Deus, né? E o item 5, ele diz assim: mas o que Jesus quis dizer com as palavras bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra? Se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido o do céu, os bens do céu, os bens espirituais, né? O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. Por estas palavras, ele quis dizer que, até agora, os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais, muitas vezes, falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que os outros possuem até o supérfluo. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, nossa reflexão é a seguinte, né? Como nós ainda saímos do eixo, como nós ainda temos os nossos roupantes de cólera, coisas que a gente não repara na passagem de Jesus naqueles 3 anos de apostolado, embora ele tenha sido firme. Lá, a história dos vendilhões do templo, a história nos diz que ele foi firme, certo? Mas ser firme é diferente de você ser cruel, né? Assim, todos nós ainda temos raiva. Aquele que diz que não tem é mentira, me desculpe. Eu vou usar uma palavra que a Sâmia até reclamou no outro dia. É hipócrita, né? Mas é no sentido de aprendizado, porque nós ainda sentimos isso. Então, nós temos direito ainda, como ser humano em evolução, nós temos direito de ficar com raiva. É um direito seu, da natureza. Agora, nós não temos o direito de ser cruéis. E, às vezes, nós somos cruéis com as pessoas. Às vezes, nós nos impomos pelo tom da voz, né? E Jesus não se impunha pelo tom da voz. Ele se colocava pelo tamanho do amor, pela caridade, pela compaixão. Então, eu comparo muito Jesus com essa palavra de compaixão.
é você se colocar no lugar do outro, ter empatia e perdoar. E entender que o que o outro está fazendo é pelo entendimento dele. Que até esses bens que aqui fala, os bens materiais, que nós tanto queremos, né? Como eu lembro muito da história aí do carro, meu primo é vendedor de automóvel, ele vendeu um carro de 260 mil reais e ele falou, me mostrou uma gravação, ele falando para o comprador que o carro tinha uma tomada de 110 volts que ele podia ligar o ar-condicionado de casa no carro. Eu falei, não acreditei que você fez isso. Ele me mostrou a gravação, ele falando para o cliente. E aí o cliente fala, não, eu preciso ir comprar esse carro. Então, assim, para nós, uma coisa absolutamente supérflua, né? Ainda mais custando 260 mil reais. No entanto, aí que entra a compaixão. Nós temos que entender que cada um está no seu momento. Cada um. Embora nós estejamos no mesmo planeta, cada um na sua escadinha, no seu degrau, um mais acima, outro mais abaixo. E aquele que está acima tem que dar a mão para aquele que está abaixo. Aí é compaixão, da gente se colocar. E nós, como espíritas, dito no Evangelho, pelo Espírito Erasto, dito por Emmanuel em vários livros, nós somos os escolhidos. Nós somos os escolhidos porque somos espíritas. Já temos 10 minutos de doutrina, então nós já sabemos o que é certo, o que é errado. E aí vai do nosso exemplo. Aí a grande sacada, a grande missão, que nós temos a ajuda da consciência, que quando a gente erra alguma coisa, ela avisa na mesma hora, você está errado. E aí você faz porque você quis. Então, meus amigos, eu queria trazer essas reflexões aí para esse bem-aventurados que são mansos, porque nós ainda não somos mansos. Nós ainda temos muita violência. E em nós mesmos. Isso é uma coisa que nós temos que retirar e trabalhar se nós quisermos ficar aqui, né, no planeta que vai se transformar para a regeneração. Essas eram as minhas reflexões, amiga, e aí deixo aí aberto para quem quiser fazer os seus comentários, críticas construtivas. Muito bom, Alex, te agradeço. Quando você falou do amor de Jesus e do poder dele, o poder, né, de acordo com aquela palestra que eu dei lá, é claro que o poder ele é legitimado. Você não tem o poder porque você quer ter o poder, você conquista o poder. O poder é uma virtude. É talvez a maior virtude que Jesus tinha, no sentido de poder amar, poder se dar, poder doar, poder o que ele queria, né? Então, o poder é legitimado. E você falou uma outra coisa interessante, né, que dói na consciência, né, quando você é cruel, dói na consciência porque as leis de Deus, elas estão na consciência, né? Então, a cada reencarnação, a gente vem com isso. Então, quando dói é porque a gente sabe que está infringindo uma lei. É aí que a gente tem que parar para pensar qual é a lei que eu estou infringindo, se está doendo, né? E repensar essa lei. Muito bom. Alguém gostaria de fazer um comentário? Alex hoje deu bastante tempo para a gente falar, muito legal. Vamos lá, gente, participar. Mário caiu, está voltando. Eu acho que ninguém gostou do que eu falei. Olha o que a Adriana falou aqui agora. Tá vendo, Adriana? Orgulho. Jane vai falar. Bom, Oi, Jane. boa noite. Boa Boa noite. noite. Achei muito interessante os apontamentos do nosso amigo Alex, porque assim, eu acho que um grande desafio, eu acho que não só do espírita, mas como religioso, é compreender que esses sentimentos, né, existem dentro da gente. E aceitar isso, reconhecer isso, é um grande desafio, porque a gente percebe que durante muitos anos, muitos anos não muito tempo, o religioso tem essa dificuldade de lidar com essas emoções, com essas verdades internas e escamoteia esse processo, fazendo com que muitas vezes a gente viva, né, naquele processo de sepulcro caiado, né? Tá bonitinho por fora,
dentro de um contexto de uma fala politicamente correta, mas lá dentro está muito distante disso. E quando esse homem velho ele pulsa, né? Ele eclode, a gente fica meio que perdido, porque ele diz assim, onde estava esse leãozão todo, né? Esse leãozão todo, ele estava meio que amarrado, porque nós somos espíritas. E a partir do momento em que a gente vai se reconhecendo no processo de construção cotidiana, a gente vai vendo o quanto que a gente precisa reconhecer as nossas limitações nesse processo evolutivo. E se a gente reconhece, a gente percebe a necessidade de trabalhar. E se a gente esconde, se a gente não reconhece, trabalhar o quê? Né? Errado está o outro, egoísta é o outro, vaidoso é o outro. Então, quando ele pontua isso, eu acho muito interessante, porque a gente se coloca na posição, a cada dia, da necessidade de crescer. E para crescer é necessário reconhecer e trabalhar, para que a gente entre nesse processo de uma forma cada vez mais saudável, conscientemente. Conscientemente. E quando a gente reconhece, a gente é capaz de dar o primeiro passo para a reparação, que é fundamental. Se a gente não reconhece, como é que a gente vai ter a consciência, né, de que ofendeu, de que foi, né, mal educado, grosso, se eu não fiz nada, né? Se a gente não reconhece, como é que eu vou reparar? Sim. Roberto? Oi, entende? Só para arrematar, isso que a Jane falou, perfeita a colocação. Só que essa palavra, esse termo aqui, ele é pouco usado hoje, mas somos nós, hipócritas. O hipócrita é aquele que demonstra uma coisa e sente e pensa outra. Sim. Somos nós. Não é isso, Jane? Somos nós. Então, a consciência é que vem nos ajudar para nós acabarmos com essa hipocrisia. Nós ainda temos, é uma verdade. A palavra é essa, ela pode até soar ruim, né? Mas não, é essa. mas é importante chocar. Isso aí. É importante chocar, né? Porque esse choque faz com que a gente... Vou tirar vocês dois juntos, não é certo, não. Deixa o Roberto falar, depois eu falo. Fala, Roberto. Tem 3 na fila. Bota aí tua mãozinha para ficar na fila. Falar rapidinho aí, porque esse assunto está muito bem comentado, né? E uma coisa que eu percebo é que a pessoa entra para a doutrina espírita e aquilo que o Alex falou, né? Não, hipócrita, o camarada, todo mundo sente raiva. E é verdade, mas algumas pessoas gostariam de ser o que não é. E durante algum tempo, enquanto não tem acionado em seu subconsciente determinados sentimentos que ela não controla ainda, ela, de repente, cai do cavalo, né? Se esborracha no chão. E isso aí é uma coisa que nós temos que amadurecer e não nos iludirmos, porque aquilo que o Alex está falando de ser hipócrita, que a gente estava falando, a pessoa olhar para dentro dela, é fundamental, mas tem gente que não é nem hipócrita, a pessoa é um iludido. Ele acha que... Entendeu? Porque o hipócrita é meio maldoso, né? Ele está fingindo conscientemente uma condição que ele não tem. Mas tem aqueles que se iludem e acham que tem uma coisa que não tem, que gostaria de ter. Muito bom. Isso aí a gente tem que estar atento com relação a isso. Muito bom, muito bom. Jorge? Opa. Está me ouvindo? Estamos. Tá, rapidinho. É só que durante as várias colocações, eu estava lembrando de uma questão assim curiosa, né? A gente sabe que é difícil, né? A gente está num mundo competitivo, todo mundo luta para aparecer, luta para conquistar, luta para sobressair, e no meio disso tudo, às vezes, deixa aflorar alguns instintos aí não muito bons, né? Mas, apesar de tudo isso, na hora da dor, né, as pessoas elas pedem, rezam para aquelas que, historicamente, se mostram mansos, né? Aí, falar de Jesus, pode falar de Jesus, mas pode ir além, né? As pessoas chamam por Jesus, clamam por Jesus, por Francisco de Assis, por Gandhi, por outros, né? Ou lembram, ou clamam, ou pedem, ou oram. Eu nunca vi ninguém pedir para Napoleão, Alexandre o Grande ou Júlio César, né? Então, apesar da gente ter esse instinto ainda, mas na hora da dor mesmo, a gente não lembra do Alexandre o Grande, nem do Júlio César, nem do Napoleão, né? Lembra dos que foram mansos, né? Era isso. Muito bom. Ana Maria desistiu?
Ana Maria estava com a mãozinha? Ana. Então, vamos para a Norminha. Oi, Ana. Quer falar? Você estava na fila? Eu estava na fila, depois eu desisti, agora eu voltei. Eu não gosto muito de falar, mas baseado no comentário que o Alex fez, eu e Alex, a gente logo que se conheceu e que pegou um pouco de intimidade, a gente descobriu que a gente tinha uma característica em comum, né? Nós temos um leão pronto para o ataque, né? O tempo todo. E na época a gente falava muito isso, a Norma até brinca, diz que a gente não pode ficar junto e tal. E eu sempre falei para ele o seguinte: tem que botar na jaula e tem que manter o cadeado trancadinho. Por que na jaula, né? Porque se você coloca essa tua fraqueza, essa tua imperfeição dentro de um quartinho totalmente fechado, né? Você não dá a oportunidade dessa sua imperfeição ser testada, né, no dia a dia e ser trabalhada seguindo aquela frase, né, do Evangelho que diz que a gente é reconhecido pelo esforço que a gente faz para domar, né? Então, a gente não precisa esconder a imperfeição, né? A gente tem que dominar essa imperfeição. Dominar de que forma? Através do conhecimento que a gente recebe um pedacinho a cada dia. O leão está lá, só que hoje a gente já domina. A gente já fala para ele, cala a boca, agora não, se controla, vai ficar sem comida. E aí o tempo passa, né? E a gente consegue, através desse pouco conhecimento que a gente tem, já manter o leãozinho mais calmo, né? E a esperança é que ao final dessa encarnação ele já tenha o comportamento de um gatinho, né? É isso. Muito boa metáfora, gostei. Vamos lá, Alex. Norma, né? Quer falar? Norma. Rapidinho. Isso que a Alex colocou, né, na questão de nós todos termos raiva, é bom a gente entender que a raiva ela faz parte das nossas vidas. Então, nós temos raiva, sim. Por que não? O problema não é ter raiva. O problema é o que eu faço com a raiva que eu tenho. Né? Sentir raiva é natural. Agora, como é que você vai expressar essa raiva? E é aí que entra isso que a Ana também falou. O leão vai sempre ter raiva. Mas quando ele toma consciência que ele precisa viver enjaulado até que ele seja domesticado, olha o meu leãozinho aqui. Aí a coisa vai começar a funcionar, porque a gente começa realmente a conseguir dominar a raiva. Mas raiva, aquela coisa que ela brota, né? Ela é uma emoção, a gente nasce com ela, ela brota dentro da gente mesmo que a gente não queira, né? É como quando você está triste, a tristeza vem mesmo que você não queira. Então, é bom a gente entender que só temos que aprender a domar. Interessante é que eu acho que dentro desse processo, para a gente dominar essas emoções que nos desequilibram, eu acho que é importante a gente pensar na causa da raiva. O que me causou a raiva? E trabalhar essa causa do tipo, por que eu estou me preocupando? Por que isso me fez raiva? Eu não quero mais sentir raiva por causa disso. Vou sentir raiva por outras coisas. Eu vou continuar sentindo raiva. Mas eu não posso, todas as vezes que acontece a mesma situação, eu sentir a raiva. Eu quero trabalhar a causa, eu quero trabalhar o porquê do desencadeamento daquela emoção, da raiva. Porque a raiva eu vou continuar sentindo até o final da minha encarnação, mas eu não quero continuar sentindo raiva pela mesma causa. Não sei se eu fui clara. Eu acho que é um pouco isso, né? Terminamos. Que bonito nosso estudo de hoje, né? Legal, todo mundo participando, muito bom. Eu vou pedir que nossa amiga Sandra, sem raiva, muita emoção, com emoção e com carinho, faça a nossa prece de coração. Não, ninguém tem raiva, não. Todo mundo tem que se aguentar. Isso aí. Que a paz do amor esteja sempre conosco. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade dos nossos estudos. Que nós possamos estar sempre com essa alegria, com essa união. E que todos, Senhor, abrace
com amor, com carinho, e que nós possamos estar em perfeita união. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Obrigada, Sandra. Obrigada, Alex. Obrigada a todos que participaram do nosso estudo. E uma boa noite, bem bonita para vocês, tá bom? Podemos nos despedir agora. Já parou de gravar? Tchau, fiquem com Deus. Com sorriso, por favor. Com sorriso, né? Abraço, sorriso. Pode não ter morrido, Manel. Alcides e Dona Iris ficam só de guia espiritual. Quietinhas ali os dois, né? Não para de gravar, não? Quer fazer bagunça. Iró, vou parar de gravar, né, gente? Peraí. Não, para não. Boa noite.